a maioria dos líderes não tem formação para ser líder. Acontece, né? Normalmente é aquele bom técnico que a gente promove. É um bom técnico que a gente promove. Mas não tem nenhuma formação para isso. Como é que o líder consegue fazer justiça, consegue manter um clima de empatia, como você falou? Como é que ele faz essas coisas? Da onde que ele vai tirar essas informações? Claro, tem 1 milhão de cursos e tudo, mas como que é o começo dessa história? Eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que é importante, assim... Nem todo mundo vai querer ser gestor, nem todo mundo vai querer ser líder, né? Acho que a gente precisa entender isso. E, às vezes, as próprias empresas, às vezes, não querem lidar com esse fato. Não, né? Porque até então ser chefe é glamour, né? Era, mas hoje já as pessoas estão começando a desglamourizar, não sei, inventei essa palavra, se não existe, essa função, porque é uma função muito pesada, né, Maurício? Então, eu acho que assim... A gente já teve movimento, você é da área de RH, você vai lembrar das famosas carreiras em Y, né? Assim, quando começou a perceber que um bom técnico não seria um bom gestor, não seria um bom líder, né? Então, não é uma coisa recente, né? Acho que às vezes a gente começa a trazer... Aparecem algumas denominações e a gente lida como se ele fosse muito novo. Então, assim, essa questão de ter pessoas que não querem e que talvez não tenham perfil, não é nova, né? E talvez as empresas, elas, até pelo que você trouxe, né, da questão de ter um certo glamour, né? Primeiro que normalmente o líder ganha mais, o gestor ganha mais. O gestor tem um status que o colaborador não tem, né? Nós vivemos uma sociedade que é hierárquica, né? A gente nunca pode esquecer o contexto que a gente vive, né? Porque por mais que houve achatamentos na hierarquia e foram importantes, mas eu estou falando de reengenharia, né? A reengenharia sei lá, a gente pegou fogo aqui no Brasil na década de 90, né? Quando teve os downsizing, né? Downsizing. Que foi importante, né? Da gente tirar um pouco dos intermediários, né? Mas a gente vive num país que é hierárquico, né? No mundo que é hierárquico, né? Assim, e é natural. E depois eu volto nessa questão do hierarquia, porque eu não estou falando isso não estou julgando isso como um problema, não. Eu estou só constatando que isso faz parte da nossa realidade. E aí as empresas entendem assim, não, quando eu coloco uma pessoa para ser líder, para ser um gestor, quando eu dou um cargo para ele de chefia, eu estou privilegiando ele, eu estou reconhecendo ele. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa não tem perfil, você tem um problema. E aí, em algum momento, assim, mas se a pessoa não quer ser gerente, então eu vou demitir, porque ele não serve. E realmente, a gente perdia alguns bons profissionais. Então, acho que a gente tem que ter um olhar, que você estava falando, né? Como é que a gente lida, né? Como é que as pessoas aprendem, vamos colocar assim, como é que vai sendo a formação desses gestores, desses líderes. Eu gosto muito da palavra gestor, eu tenho que dizer isso, né? Eu sei que a gente usa muito a palavra líder, liderança, mas às vezes eu quase sou inclinado a dizer que tem hora que eu até prefiro um pouco da palavra gestor. Mas acho que são palavras, são equivalentes. Tá bom. É mais um gosto pessoal do que uma... Porque eu acho que... Bom. Mas então, como é que a gente... Primeiro, as empresas precisam ter um processo de identificação. E um processo sincero de identificar pessoas dentro da sua organização que tenham um perfil e que queiram, né, ser líder. Queiram ser gestora, queiram trabalhar com pessoas. Aí que vai estar o problema, né? Sim, que queiram, acho que é a primeira coisa, porque a gente vem de uma cultura que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o cara da empresa mandou você virar o líder, você tem que virar o líder do gestor, né? Que você gosta mais. Vou usar gestor aqui. Não pode usar o que você quiser. Você vai virar gestor. Então, então, até então, difícil das pessoas se posicionarem. E que aí eu acho que vem muito do autoconhecimento, né? De saber até onde, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tá claro, a importância de ter essa clareza do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Da onde eu quero estar, da onde eu não quero estar. Acho que hoje a gente tem um pouco mais dessa clareza. Mas a gente ainda tem muito dessa cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ele mandou eu sei isso aqui, eu serei, senão sei lá o que vai acontecer, né? Acho que o mundo do trabalho ele está em transformação. E eu acho que às vezes a gente
dizer algo, falar assim, ó, definitivo. Não tem como. Nesse momento é muito... Vamos falar sobre o que você acredita hoje, não, mas a gente vai... Gente, depois se você estiver assistindo isso aqui em 2025, pode não ser mais nada disso, porque pode mudar. Mas o que eu queria dizer, assim, eu ainda acho que tem muitas empresas que ainda se comportam assim. De pegar pessoas que não têm perfil e achar que ela tem que ser o líder. De novo, primeiro que ela acha que está fazendo um grande benefício. Sim. Agora, tem uma questão de base, assim, que encontrar potenciais talentos para ser liderança não é uma coisa tão simples. Você precisa ter um processo. Por isso que a gente falava tanto de plano de carreira, né? Encarreiramento, plano de sucessão. Porque realmente não é tão simples. Agora, quando você encontra, você precisa capacitar essas pessoas. Né? Só a formação que a pessoa teve... Eu fiz administração. Teoricamente, eu poderia terminar a faculdade e ser colocado como líder. É um erro, porque você não tem maturidade. Lidar com gente requer um pouco de maturidade. E é uma maturidade que você vai construindo. Não é que você não pode colocar um jovem... Requer a experiência, Requer. Requer experiência. Experiência de relacionamento. De relacionamento, de convívio, de entendimento, né, do outro, assim, da questão da empatia. Requer ferramental. Né? O ferramental, às vezes, é até mais fácil. Você dá um curso de feedback, né, de gestão do tempo. Você faz um team build. Você faz algumas coisas que vão ajudar muito na condução de equipe. Mas você vai se formando, né, como gestor. E é importante, de alguma forma, respeitar essa natureza do processo. Né? O líder ele se forma por processo, né? Ele vai se capacitando por processo. Você pode ter mecanismos de aceleração, e tem empresas que fazem isso muito bem. Mas você precisa dar essa formação, né? Você dar o tempo um pouco para as pessoas. Tem empresas que investem mais de ter gente do seu próprio quadro, de trazer esse talento do quadro. Tem empresas que trazem gente de fora, né? Estou falando de carreiras iniciais de liderança, né? Não quando você contrata um profissional já maduro. Mas acho que ainda muita empresa ainda pode cometer esse erro de colocar pessoas que não têm interesse, não têm perfil, mas eu estou te dando um salário melhor e eu estou achando que eu tô te beneficiando de alguma forma. Tô te promovendo? Tô te reconhecendo? Eu tô. Mas talvez a pessoa queira ser reconhecida de uma outra forma. E faz sentido, então, a empresa começar a perguntar mais? Ter uma gestão mais participativa? Ela precisa estar aberta, perguntar. A pergunta, ela precisa... Eu, quando pergunto, né, assim, eu preciso querer lidar bem com a resposta. Não com a resposta que eu quero. Porque às vezes eu pergunto, você quer ser chefe da seção? Você quer ser gestora? Você quer ser gerente? Qualquer nome. Eu vou te pagar, vou dobrar o seu salário. Às vezes você coloca a pessoa numa encruzilhada, né? Então, quando você faz um processo de perguntar, eu acho que você tem que estar aberto. E você tem que ter um processo, inclusive, que seja um processo de seleção mesmo. Porque você pode ter gente... o contrário é verdadeiro, né? Você pode ter pessoas que queiram ser... e talvez não tenha o perfil. É natural também. Porque a pessoa também está olhando para esse processo de crescimento. Não, para eu crescer, para eu ganhar mais, eu preciso virar líder. Só que a pessoa talvez ela não tenha. A empresa ela precisa ter esses dois olhares, né? Tanto ficar mais tranquila quando há uma recusa, como também, eu acho que isso talvez ela até faça melhor, né? Quando ela recusa alguém, né? É natural isso acontecer. Então, acho que os dois casos podem ocorrer, né? Tem até essa questão, a pessoa nasce como líder ou se ela pode ser capacitada. Eu sempre acho que as duas são verdadeiras, né? Que ótimo.